Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando nesse sábado para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, porém, antes da gente começar esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o Flamengo fez ontem, sexta-feira, a sua última atividade em preparação para a estreia no Brasileirão de 2025. Hoje, sábado, 21 horas, contra o Internacional de Porto Alegre, no Maracanã. Só lembrando que hoje, logo mais, no Maracanã, Flamengo e Inter trocarão faixas de campeões estaduais do Rio de Janeiro e também do Rio Grande do Sul, uma tradição que há muito tempo não se via, que está voltando, né? Saiu a confirmação da data e horário dos jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que vai a Salvador enfrentar o Vitória no domingo, dia 6 de abril, às 18h30 no estádio Barradão. Sobre o treinamento de ontem, a última atividade de Felipe Luiz antes da estreia, algumas novidades e também confirmações que nos fazem imaginar qual time Felipe Luiz pode mandar a campo hoje. O treino de ontem deu mais duas opções ao treinador Felipe Luiz: Gonzalo Plata e Nicolás de la Cruz, que não treinaram na quinta-feira. Ontem treinaram normalmente e vão para o jogo. Outro que confirmou presença foi o atacante Bruno Henrique, que pelo terceiro treinamento consecutivo participou normalmente sem nenhuma limitação e sem nenhuma restrição. Eu aposto até que Bruno Henrique deve ser titular. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o provável Flamengo para enfrentar o Internacional logo mais no Maracanã. Portanto, com essas informações podemos dizer que tanto que temos Danilo, Arrascaeta e Gerson, Pedro e Matias Vinha, os desfalques do Flamengo para a partida de hoje contra o Internacional. Olha que desfalques consideráveis, né? Então, diante de todas essas informações, a gente pode trazer um provável Flamengo para enfrentar o Internacional logo mais no Maracanã. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De la Cruz, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, BH e Michael deve ser o Flamengo. Arbitragem da partida do árbitro revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado de 2024. O capixaba Davi Oliveira Lacerda vai apitar Flamengo e Internacional. Ele que o ano passado apitou também Flamengo Internacional e Flamengo lá no Beira-Rio, um dos melhores jogos do campeonato, apesar de ter sido empate em 1-1, mas ele deu um show de arbitragem o ano passado e tomara que ele consiga repetir hoje à noite no Maracanã. A transmissão da partida vai ser exclusiva em TV fechada pelo Sport TV e pelo Premier, e a narração da transmissão vai ser de Luiz Carlos Júnior, com comentários de Lédio Carmona e também do ex-jogador Roger Flores. Meus amigos, agora vamos comentar um pouquinho sobre os 100 dias da gestão de Luiz Eduardo Batista no Flamengo. Traremos a seguir a nossa opinião do que foi pró e do que foi contra nesses primeiros 100 dias da gestão BAP no Mengão. Bom, a favor, o profissionalismo no futebol, blindagem do elenco, vazamento das escalações cessaram, apesar de que vazamento de informações de dentro do próprio futebol do Flamengo continuam vazando. A gente tem visto aí o Vene trazendo todo tipo de informação com exclusividade, né? Qualquer informação nova que aconteça no Flamengo aparece primeiro com o Vene Casagrande. E o Vene não está errado não, ele está correto. Errado é quem está lá dentro soltando informação do Flamengo. Bom, acordo com a última família da tragédia do Ninho do Urubu. Outra bola dentro da gestão BAP, né? A nova Flamengo TV, que chegou para substituir a Flá TV, excelente também, com a contratação
de peso de dois grandes jornalistas nacionalmente conhecidos, como João Guilherme e Daniela Boaventura, nós também agora só temos que elogiar e temos que pedir para a torcida do Flamengo engajar, se inscrevendo na Flamengo TV. Também uma nova plataforma para a venda própria de ingressos do Flamengo, né? Deixamos de terceirizar e passamos a ter a própria plataforma que vende os ingressos. Isso também é importante porque diminui custo, né? E tudo que se diminuir, a gente pode somar para trazer mais coisas boas para o Flamengo. Outra também novidade é a nova plataforma para transmissão para o exterior dos jogos em que o Flamengo for mandante do Campeonato Brasileiro. Outra bola dentro, né? O Flamengo não se juntou aos demais clubes do futebol brasileiro para vender em conjunto os direitos de transmissão de seus jogos para o exterior. O Flamengo disse, não, eu vou fazer o meu sozinho, né? E com certeza outra bola dentro do BAP. A comunicação da direção do Flamengo, do futebol do Flamengo com a imprensa e com a torcida melhorou 100% do que era. Na gestão de Rodolfo Landim, a comunicação era pífia, a gente não tinha informação, a gente não tinha fala de jogador, né? E tudo isso nós temos isso agora, e o que está sendo bem feito a gente tem que elogiar, e aqui nós fazemos isso. Também elogiar também o pedido de um estudo de viabilidade técnica junto à Fundação Getúlio Vargas sobre o estádio. Na verdade, é muito bom você ter as coisas amparadas por um conhecimento técnico, né? E é isso que a Fundação Getúlio Vargas está fazendo. Vai dotar o Flamengo de ter o conhecimento de qual realmente é o custo para se construir a nossa casa, o nosso estádio. E também a decisão da nova diretoria do Flamengo de investir pesado no vôlei, de fazer para a próxima temporada um time competitivo capaz de disputar títulos, coisas que a gente não faz esse ano. Logo mais na frente desse vídeo vamos falar do vôlei, né? Então, outra bola dentro da gestão BAP. Agora vamos falar daquilo que a gente entende que não foi legal na gestão do BAP até agora. Nada de crítica, é só fazendo algumas pontuações aqui, dando a nossa opinião. Bom, a polêmica da não assinatura da nota de repúdio ao racismo na fala do presidente da Conmebol. Ora, meus amigos, por que nós estamos dizendo que isso foi um contra? Porque você não estava repudiando. O Flamengo deu a entender que essa nota deveria ser feita pela CBF, não pelos clubes. Mas essa nota ela não foi contra a Conmebol, ela foi contra a fala da pessoa do presidente da Conmebol, Alejandro Domingos. Por isso que o Flamengo tinha que se posicionar, tinha que assinar a nota juntamente com os clubes, porque quando se tratar de racismo, não tem meio termo, não tem em cima do muro, você tem que marcar a sua posição. E nesse ponto, o BAP deu uma bola fora. Bom, também a contratação de conselheiros do clube em cargos remunerados do Flamengo. Isso também foi uma bola fora. Como é que você contrata para cargo remunerado conselheiro do clube? Pessoal, não dá não, né? Não dá não. Ninguém vai concordar com isso nunca. Outra coisa, a caça às bruxas que a gestão do BAP está fazendo. Parece que ela, para se sentir prestigiada, tem que tentar desmerecer a gestão passada. A gestão passada teve erros? Teve. Se você achou os erros, apure, investigue e puna na forma do Estatuto do Flamengo. Não ficar jogando com conversinha como se tudo tivesse errado. A gente não pode deixar de lembrar que o BAP, até o dia 10 de dezembro, era presidente do Conselho de Administração e nos últimos 5 anos fez parte dessa administração da gestão passada também, né? O vazamento direcionado a um jornalista só, né? Com entrevista exclusiva do Boto para o próprio jornalista. Então, eu acho que nesse ponto também tem erro aí. E também questionar o pouco entusiasmo da nova gestão com o estádio. A gente sabe que estão vendendo a ideia de que quer fazer o estádio, quer construir o estádio com os pés no chão. Eu até a entendo, né? Mas tem que ter um pouquinho de entusiasmo, de saber que nós estamos ali brigando para construir a nossa casa, que é o grande desejo da torcida do Flamengo. Então esses, na minha opinião, são os prós e os contras dos 100 dias da gestão BAP. Bom, meus amigos, o Flamengo já fez uma proposta para a Libra, para mudança na divisão do bolo do contrato do brasileiro com a Globo.
a intenção, especificamente, alterar o critério da audiência, pois há uma avaliação de que o clube perde quase 100 milhões a outros pleitos também rubro-negros na mesa. A diretoria do Flamengo cogita até uma saída da própria Libra, caso não tenha nenhuma de suas demandas atendidas no grupo. Após extenso estudo, a diretoria do Flamengo constatou que as perdas podem ser ainda maiores do que o esperado inicialmente na assinatura do contrato, né? Principalmente na questão do pay-per-view. Afinal de contas, pessoal, o Flamengo detém 21,5% de todo o pay-per-view vendido pela Globo. Olha, se nós somos 40 clubes entre Série A e Série B, e o Flamengo, desses 40, detém 21%, sobram 79% para dividir para 39 clubes. Olha o tamanho que o Flamengo tem no pay-per-view e, por isso, deve ser beneficiado como principal formador do pay-per-view da Globo. Por conta disso, já existe até uma aproximação do Flamengo com membros da Liga Forte União, mesmo sabendo que, acontecendo a troca, também não teria vida fácil, visto que o critério da divisão prevê apenas 25% para a audiência. Então, vamos ver no que vai dar essa briga aí. Bom, meus amigos, depois da vitória sobre o Vasco no basquete na quinta-feira, o basquete do Flamengo volta a jogar hoje, sábado, às 16 horas, pelo NBB 24-25. O rubro-negro vai ao ginásio Oscar Zelaya do Botafogo enfrentar o time da Estrela Solitária. A partida terá transmissão do canal do NBB no YouTube e também da Flá TV, da Flamengo TV, né? Sábado, hoje, também às 21 horas, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, iniciará as disputas das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei, indo a Osasco enfrentar o forte time da casa na primeira da melhor de 3 partidas lá no ginásio José Liberati em Osasco. O Sport TV mostra a partida para todo o Brasil. Infelizmente, o jogo do vôlei é no mesmo horário da estreia do Flamengo contra o Inter no Campeonato Brasileiro. Bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra 16 integrantes da torcida jovem do Flamengo que provocaram uma briga generalizada nas imediações do Maracanã antes do Fla-Flu no último dia 16 de março pela Taça Guanabara, pelo Campeonato Carioca. Eles vão responder pelos crimes de associação criminosa e tumulto em eventos esportivos. Então, vai para o estádio para brigar e não para torcer, vai ser punido na forma da lei. Bom, definida, meus amigos, a equipe completa de arbitragem para a estreia do Flamengo na Libertadores da América na próxima quinta-feira contra o Deportivo Táchira da Venezuela. A equipe de arbitragem toda boliviana. O árbitro Guerri Vargas, o assistente número 1 José Antelo, o assistente número 2 Eduardo Saavedra e o árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Wilfredo Campos. Meus amigos, novamente sobre o vôlei do Mengão. Estão abertas desde ontem a venda dos ingressos para a segunda partida das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei, dia 2, quarta-feira, às 21 horas no Maracanãzinho, jogo da Superliga Feminina de Vôlei. Decepcionante, frustrante. O resultado do Sub-20 do Flamengo ontem diante do Vasco pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando perdemos por 5-0, né? Um Flamengo disperso, cheio de preciosismo e até de soberba depois da conquista do bicampeonato da Libertadores Sub-20. O português Nuno Campos, contratado pelo Flamengo para dirigir o Sub-20, ele não pôde estrear ontem por conta de falta de regularização da sua atividade profissional como técnico do Flamengo, né? O português ele vai ter que ter um trabalho muito grande, vai ter que dar um choque de gestão nesse grupo do Flamengo se quiser alcançar bons resultados, né? O Flamengo já definiu a logística após a estreia no Brasileiro contra o Internacional. Afinal de contas, na quinta-feira, o Flamengo vai ter que viajar à Venezuela para enfrentar o Deportivo Táchira na estreia da Libertadores. Depois do jogo de hoje contra o Inter, na quarta-feira, dia 2 de abril, o Flamengo viaja para San Cristóbal, na Venezuela, onde enfrenta o Deportivo Táchira.
Na sexta-feira, viaja para Salvador, na Bahia, onde no final de semana enfrenta o Vitória pela segunda rodada do Brasileiro. No sábado, dia 5, o Flamengo faz um treino no CT do Bahia, lá em Salvador. O Flamengo se comunicou com o Bahia e vai fazer o treinamento lá no CT do Bahia, né? Flamengo que deve encontrar lá o Everton Ribeiro. E no domingo, depois do jogo, o jogo acontece às 18h30, depois do jogo, o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro. Bom, meus amigos, depois do empate frustrante diante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, quando terminou o primeiro tempo vencendo por 3-0 e no final levou o empate em 3-3, o futebol feminino do Flamengo volta a campo amanhã, domingo, às 18 horas, jogando contra o Instituto 3B do Amazonas, no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa Carioca. Essa partida terá transmissão da TV Brasil. Bom, o Campeonato Brasileiro, com a formatação de 20 times, completa 2 décadas de exigências agora no ano de 2025. São muitas histórias, marcas, recordes nesse período. Um dos recordes e das histórias é que o Flamengo ultrapassou o São Paulo e nesse momento é o time com mais pontos conquistados desde 2005 nessa formatação do Campeonato Brasileiro, com 20 clubes em pontos corridos. Bom, lembrando, pessoal, que o brasileiro que se inicia hoje vai trazer uma grande novidade, principalmente para os goleiros, né? A famosa regra de 8 segundos, que consiste no seguinte: se um goleiro segurar a bola por mais de 8 segundos, o árbitro precisa conceder um escanteio para o time visitante. Então, os goleiros que tomem cuidado, porque eles podem estar nas mãos deles, né? Gerar um ataque para o time adversário. Para finalizar esse vídeo de muita informação do nosso Mengão, há também, com o início do Campeonato Brasileiro, a expectativa de se saber se teremos ou não a tecnologia do impedimento semiautomático a ser utilizado pelo VAR nesse ano no futebol brasileiro. A expectativa é muito grande, a CBF não informou, ninguém trouxe essa informação e a gente vai ter que esperar começar os jogos para entender como é que está o sistema tecnológico para uso pelo VAR para decidir sobre os lances polêmicos das partidas. Então, meus amigos, essas são as notícias do Flamengo nesse sábado de estreia no Campeonato Brasileiro. A gente espera que o Mengão tenha uma performance boa e que dessa performance boa resulte uma grande vitória do Flamengo na estreia do Brasileiro, para a gente começar com tudo a busca por esse Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!